Nossa percepção da realidade no universo tem se revelado cada vez mais complexa do que imaginávamos. Atrás de aparências simples do nosso dia a dia, tem ficado claro que essa realidade tem camadas semelhantes a mundos em simulações de computadores, indicando que tudo que vemos são subprodutos de uma única criação. Nos jogos eletrônicos, a realidade que experimentamos está cada vez mais realista. Quando observamos algo nesses mundos, nesse elemento o jogo é instruído a renderizar o objeto e tudo o que é exibido à sua volta para nós. Porém, quando deixamos o carro e vamos para outro local, toda a paisagem que agora não está mais sob a nossa visão, incluindo o carro, não existem mais. Ele é criado e detalhado apenas no momento em que nossa perspectiva o alcança. Essa dinâmica dos jogos é surpreendentemente parecida ao que a mecânica quântica revela sobre a natureza fundamental da realidade. No famoso experimento da fenda dupla, partículas subatômicas, como elétrons e fótons, quando não estão sendo observadas, parecem passar pelas duas fendas simultaneamente. Quando são medidas ou observadas, elas se comportam como partículas passando apenas por uma das fendas. Essa visão nos diz que a simples observação altera o comportamento das partículas, sugerindo que a realidade que percebemos pode estar sendo renderizada de uma maneira semelhante aos jogos. Talvez a realidade que experimentamos seja na verdade uma sofisticada simulação digital, onde os elementos só se manifestam completamente quando são observados. E agora uma nova abordagem acaba de dar mais força para essa teoria. Se a realidade for de fato uma sofisticada simulação, isso teria profundas implicações sobre como entendemos o universo e o nosso lugar nele. Assim como nos jogos, onde os elementos só se manifestam quando observados, a dualidade onda-partícula na mecânica quântica sugere que a realidade fundamental pode não se revelar completamente até ser percebida. Além dessa analogia, a hipótese da simulação também encontra força em outra área, a teoria da seleção natural. Segundo Donald Hoffman, psicólogo cognitivo e professor do Departamento de Ciências Cognitivas da Universidade da Califórnia, a teoria da evolução por seleção natural indica que nossas intuições mais profundas sobre o espaço, o tempo e os objetos podem ser enganosas. Afinal, a seleção natural não necessariamente favorece uma percepção detalhada da realidade, mas sim aquela que nos permite sobreviver e se reproduzir de forma mais eficaz. Dessa forma, a linguagem que utilizamos para descrever o mundo, entre elas a linguagem do espaço, do tempo, das formas e das propriedades dos objetos, podem não corresponder fielmente à natureza. Assim como a analogia dos jogos, por trás da nossa realidade local, pode haver um sistema computacional muito mais sofisticado coordenando todas essas percepções. Da mesma forma, o que consideramos ser o espaço, o tempo e os objetos concretos pode não passar de uma interface criada por nosso cérebro, nos dando uma forma de acessar e interagir com uma realidade fundamental muito mais profunda, assim como a renderização de elementos em um ambiente de jogo. Os neurocientistas nos dizem que eles estão criando em tempo real todas as formas, objetos, cores e movimentos que vemos. É como se estivéssemos tirando fotos dessa sala tal como ela é, mas, na verdade, estamos construindo tudo o que vemos. Não construímos o mundo todo de uma só vez, construímos o que precisamos no momento. Há muitas demonstrações bem convincentes de que construímos o que vemos, e vou lhes mostrar apenas duas. No primeiro exemplo, vocês podem ver discos vermelhos com alguns pedacinhos cortados, mas se eu girar os discos um pouquinho, é possível ver um cubo 3D pular da tela. A tela é plana, então o cubo tridimensional que estão vendo deve ser a construção de vocês. Em outro exemplo, pode-se ver barras azuis brilhantes com margens bem nítidas movendo-se num campo de pontos.
Sendo que, na verdade, nenhum ponto se move, estou apenas mudando a cor dos pontos de um quadro ao outro, do azul para o preto ou vice-versa. Mas quando faço isso rapidamente, o sistema visual de vocês cria as barras azuis brilhantes com as margens nítidas e o movimento. Existem muitos outros exemplos, mas esses são dois onde vocês constroem o que veem. Mas neurocientistas vão além, pois eles dizem que reconstruímos a realidade. Então, quando tenho uma experiência que descrevo como um tomate vermelho, aquela experiência é de fato uma reconstrução precisa das propriedades de um tomate vermelho real, que existiria mesmo se eu não estivesse olhando. O entrelaçamento quântico é outro efeito que parece violar totalmente as leis do universo. Nela, quando duas ou mais partículas são entrelaçadas, elas passam a depender instantaneamente do estado da outra, independente da distância. Isso quer dizer que se você colocasse uma delas em um lado do universo e a outra no outro, elas ainda responderiam instantaneamente à ação de uma na outra. Essa conexão instantânea claramente viola a limitação da velocidade da luz, um dos princípios fundamentais da física atualmente. Hoje, a ciência não consegue explicar o porquê e como isso acontece. Algo nos diz que alguma natureza fundamental do universo ainda não foi percebida. No entanto, se considerarmos a possibilidade de estarmos em uma realidade simulada, esse comportamento começa a fazer sentido. Assim como em um ambiente de simulação, onde elementos virtuais podem estar interconectados de maneira instantânea, o entrelaçamento quântico sugere que a realidade fundamental pode operar de acordo com leis muito diferentes daquelas que regem o espaço e o tempo. Além dessas três estranhas ligações, a hipótese da simulação também encontra força em desenvolvimentos recentes na física teórica. Entre elas, a proposta da segunda lei da infodinâmica. Essa nova lei tem o que cientistas chamam de entropia informacional, que é muito semelhante à segunda lei da termodinâmica do universo, que indica que a desordem de tudo que está nele sempre aumentará, e que chamamos de entropia. Isso significa que ao longo do tempo, o universo como um todo se tornará cada vez mais desorganizado e aleatório. As consequências disso é que as estrelas vão gradualmente se dissipar, os planetas vão se desintegrar e tudo caminhará inevitavelmente em direção a um estado que os cientistas chamam de máxima desordem, resultado do aumento dessa entropia. Algo parecido com o que acontece na segunda lei da infodinâmica. A consequência mais bizarra dessa lei é que o conteúdo do universo está sendo constantemente otimizado. Esse padrão de otimização é precisamente o que se esperaria de um sistema computacional altamente complexo, como uma simulação em larga escala. Dessa forma, a segunda lei da infodinâmica parece trazer evidências teóricas de que o universo que percebemos pode ser na verdade uma construção digital sofisticada. Nesse sentido, Hoffman diz que até agora a ciência tem se dedicado apenas a estudar essa realidade local com o qual interagimos. Ele acredita que à medida que avançamos em nosso entendimento, ganhamos as ferramentas necessárias para finalmente explorar além dessa camada superficial. E o caminho para encontrar essa resposta seria buscar por falhas ou padrões estranhos na realidade, pois se estivermos em uma simulação, poderíamos eventualmente detectá-las, encontrando essas falhas assim como bugs em um programa de computador, o que pode ser mais facilmente observado na mecânica quântica, como no caso dos resultados com o experimento da fenda dupla, um passo importante que já fornece evidências de uma realidade completamente estranha para um mundo que acreditamos ser real.